Olá, hoje teremos aula sobre as redes de atenção psicossocial, que são as RAPs. Esse assunto é da disciplina de saúde mental, referente ao mês de novembro e valendo a 7ª nota. Vamos entender o que são essas redes de atenção psicossocial. Então, essas redes de atenção psicossocial, elas foram instituídas a partir da resolução número 32, de 14 de dezembro de 2017. Já existiam outras resoluções anteriores. Essa daqui é a resolução mais recente das redes de atenção psicossocial, né? Então, é essa que a gente vai estudar e o que foi as modificações que ocorreram e o que faz parte dessa rede de atenção psicossocial. Então, essa resolução estabelece as diretrizes para o fortalecimento das redes de atenção psicossocial, considerando como componentes das RAPs os seguintes pontos de atenção. Então, primeiramente, eu vou só dizer o que é rede de atenção psicossocial, é porque, como a gente já viu os assuntos anteriores de saúde mental, a gente viu toda a evolução, as reformas psiquiátricas que ocorreram, sempre com o objetivo de inserir essa pessoa que tem transtorno mental na sociedade. Então, foi justamente através dessas redes de atenção psicossocial que foram desenvolvendo alternativas para inserir essa pessoa que tem transtorno mental na sociedade. Então, aqui é uma forma, essas redes, todas essas que a gente vai ver, são pontos de apoio para todas as pessoas que têm transtorno mental, né? Fazer seu tratamento, seu acompanhamento e também, de certa forma, estar inserido na sociedade. Então, essas redes de atenção psicossocial foram criadas para isso. Já teve outras resoluções, né, anteriormente, não foi criada em 2017, na verdade, essa resolução número 32, ela teve essa modificação, né, foi modificar em 2017, ampliando os acessos e melhorando também a assistência. Então, a partir de 2017, o que é que ficou estabelecido nessas redes de atenção psicossocial, né? Há algumas diretrizes para fortalecer ainda mais essa rede e também, a partir de 2017, foi considerado como componentes, ou seja, pontos de apoio da atenção básica em relação às RAPs. A atenção básica, ou seja, pessoas que têm transtorno mental, aonde é que ela busca tratamento? Na atenção básica, tem os consultórios na rua, tem os centros de convivência, a unidade de acolhimento, tanto adulto como infanto-juvenil, os serviços residenciais terapêuticos 1 e 2, a gente vai falar sobre eles, o que são essas residências terapêuticas para as pessoas que têm transtorno mental, o Hospital Dia, unidades de referência especializadas em hospitais gerais, centros de atenção psicossocial nas suas diversas modalidades, que são os CAPs, que é onde vocês vão estagiar, e também eu vou explicar o que é essa centro de atenção psicossocial e vamos falar de cada modalidade, tá? Equipe multiprofissional de atenção especializada em saúde mental e hospitais psiquiátricos especializados. Então, tudo isso aqui faz parte da rede de atenção psicossocial e são os locais onde se presta atendimento às pessoas que têm transtorno mental. Então, aqui está só esquematizado todos os componentes, todos os locais onde uma pessoa com transtorno mental pode procurar para ser atendido. Mais uma vez, na atenção básica, né? O que é a atenção básica? A unidade básica de saúde, né? Pode procurar atendimento lá. Na atenção psicossocial estratégica, que são os CAPs, que nós vamos estudar o que são os CAPs, vamos ver as modalidades, inclusive é onde vocês vão estagiar. Atenção residencial de caráter transitório, que são as residências terapêuticas, também vou explicar para vocês o que é essas residências terapêuticas, estratégia de reabilitação psicossocial, estratégia de desinstitucionalização,
atenção de urgências e emergências e atenção hospitalar também, porque o objetivo não era eliminar completamente os hospitais psiquiátricos, mas deixar nesses hospitais psiquiátricos realmente só as pessoas que precisam e que esses atendimentos hospitalares fossem feitos com maior qualidade, não fossem, como era antigamente, tratados como animais irracionais e como faziam era castigar essa pessoa que tinha transtorno mental. Então, continua tendo hospitais psiquiátricos, só que o foco de atenção não fica só no hospital psiquiátrico, mas também em outras regiões de assistência. Qual é o objetivo das redes de atenção psicossocial? Tem o objetivo de ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral. Então, dessa forma, a população em geral tem vários pontos de acesso, então, com isso está ampliando o acesso, né? Promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção. Então, essas RAIs, né, essas redes de atenção psicossocial, elas tratam pessoas com transtornos mentais, mas também pessoas que têm problemas com dependência, como álcool, como crack, outras drogas. E, importantíssimo, com a inserção da família. A família, ela faz parte dessa assistência. Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção nas redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. Então, por isso que nessa imagem, vocês estão vendo, a setinha vai e volta. O que é isso, gente? O que é essa setinha indo e voltando? É justamente a integração, a articulação de todos os pontos de atenção. Então, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno mental procura atenção básica e aqui a atenção básica não consegue resolver o problema dele, ele é referenciado para outras regiões que atendem, né, outros serviços. Isso é uma rede integrada e articulada. E aí vamos falar de um dos pontos, né, de um dos pontos da rede de atenção psicossocial, muito importante, que inclusive é o local onde vocês vão estagiar a disciplina de saúde mental, que são os CAPs. O que é CAPs? É o Centro de Atenção Psicossocial. Esses CAPs são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário que compõem a rede de atenção psicossocial. Então, esses CAPs, ele é um serviço que ele é aberto à população, então, a pessoa que queira ser tratado, que quer fazer o acompanhamento lá, pode procurar, né? É constituído por uma equipe multiprofissional. O que é uma equipe multiprofissional, gente? É uma equipe formada por vários profissionais. Então, tem médico, psiquiatra, tudo especialista na área, tem enfermeiros, tem técnicos de enfermagem, tem assistente social. Então, tem vários profissionais que trabalham junto e que atuam sobre a ótica de interdisciplinar. O que é uma equipe interdisciplinar? É uma equipe que troca, que se interligam. Então, por exemplo, o médico não trata separado, o enfermeiro não trata separado. A equipe interdisciplinar trata o paciente de forma conjunta, então os serviços eles se interligam, né? As atividades dos CAPs são realizadas prioritariamente em espaços coletivos, então nesses CAPs vocês vão presenciar o convívio coletivo entre as pessoas, de forma articulada com os outros pontos de atenção de saúde das demais redes. Aqui, gente, de acordo com a nova portaria, porque também os CAPs não foi criado em 2017, já faz um bom tempo que foi criado, mas vem sofrendo modificações. A mais recente modificação é através da portaria 3.588 de 2017, que alterou as modalidades terapêuticas do CAPS, ou seja, os tipos de CAPS, né? Que a gente chama de modalidades do CAPS, mas na verdade são os tipos de CAPS. Então, a partir de 2017,
quais os tipos de CAPs que a gente tem? A gente tem o CAPS 1, o CAPS 2, o CAPS 3, o CAPS AD, o CAPS AD3, o CAPS AD4 e o CAPS I. Então, por um bom tempo, a gente só tinha o 1, 2, o 3, o AD e o I. Mas aí, com as novas modificações, foram introduzidos o CAPS AD3 e, mais recentemente, o CAPS AD4. Então, cada CAPS desse, gente, tem uma quantidade de pessoas a ser atendida, tem um público específico que deve ser atendido. E é justamente isso que a gente vai ver. Então, esses são as modalidades dos CAPs e os tipos de CAPs. CAPS 1, né? O que é o CAPS 1? Quem são as pessoas que ele atende? Ele atende pessoas de todas as faixas etárias. Então, qualquer faixa etária, o CAPS 1 atende, que apresentem prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes. Na verdade, gente, vocês vão ver que o CAPS 1, o CAPS 2 e o CAPS 3, eles vão ter essas características, ó. Atende pessoas de todas as faixas etárias que tenham transtorno psíquico, né, que sofrem de transtornos psíquicos, que tem transtornos mentais graves, persistentes. Então, o CAPS 1 faz isso, o CAPS 2 também e o CAPS 3. E qual é a diferença deles três, gente? A população do município, né? E a verba que é repassada. Então, dependendo da quantidade de pessoas do município, você vai ter CAPS 1, CAPS 2 ou CAPS 3. Se uma cidade que tenha acima de 15 mil habitantes, a gente tem o CAPS 1. Né? Se for uma cidade que tenha mais pessoas, aí vai ter o CAPS 2, entendeu? É a diferença básica do tipo 1, 2 e 3 é essa. No caso do CAPS 1, a população do município acima de 15 mil habitantes. Funciona de segunda a sexta, das 8 às 18. E o repasse do município, do Ministério da Saúde, ou seja, o município que tem o CAPS 1 recebe do Ministério da Saúde 28.305. Já o CAPS 2, ó, atende prioritariamente pessoas em que têm sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves persistentes, de qualquer faixa etária. Então, do mesmo jeito do CAPS 1, o que é que muda? Muda porque o CAPS 2 ele vai ser instalado em cidades, ou seja, em municípios que tenha acima de 70 mil habitantes. Aqui em Picos é o CAPS 2, tá? A gente, na verdade, aqui em Picos, a gente tem dois CAPs. A gente tem o CAPS 2 e tem o CAPS AD. Nós vamos explicar. Eu não sei se vocês vão estagiar nos dois, né? Mas pelo menos no CAPS 2, que é onde tem o CAPS AD, gente, são pessoas que têm transtornos relacionados ao uso de álcool e drogas, tá? Já o CAPS 2 é qualquer tipo de sofrimento psíquico, qualquer tipo de transtorno mental. O que eu tenho certeza é que no CAPS 2 vocês vão estagiar. Eu só não sei se vocês vão estagiar no CAPS AD, tá? Então, aqui em Picos, como a população do município de Picos é acima de 70 mil habitantes, então aqui temos o CAPS 2. Também funciona de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 18, né, até às 6 da tarde. E o Ministério da Saúde repassa para a cidade, né, para o município, 33 mil reais. Mensalmente, né, para manter. Já o CAPS 3, o que é que ele faz, gente? Ele atende do mesmo jeito que o CAPS 1 e do que o CAPS 2. O que é que o CAPS 1 e o CAPS 2 faz? Atende pessoas de qualquer faixa etária que tenha transtornos psíquicos intensos, transtorno mental, sofrimento psíquicos intensos, né? Não é isso que eles fazem? Muito bem. Só que o CAPS 1 é para cidades que têm acima de 15 mil habitantes e o CAPS 2 acima de 70 mil habitantes. No CAPS 3 vai fazer a mesma coisa, só que ainda vai ter outras características, que é a atenção continuada. Na cidade que tenha CAPS 3, não funciona de 8 às 18, como é o CAPS 1 e o CAPS 2. No CAPS 3, funciona 24 horas,
inclusive feriados e finais de semana. Ele não fecha. Então, a diferença está aí, e também que o CAPES 3 só é instalado em municípios que têm acima de 150 mil habitantes, tá? E o repasse é de R$ 84 mil. Então, essa é a diferença do CAPES 1, CAPES 2 e o CAPES 3. O CAPES AD, que foi até o que eu disse que tem aqui em Picos, ele atende pessoas de todas as faixas etárias, mas que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de uso de crack, álcool e outras drogas. O CAPES AD, eles atendem pessoas com transtornos mentais, mas só se tiver relacionado com o uso de crack, álcool ou drogas, tá? Aqui em Picos, a gente tem o CAPES 2 e o CAPES AD. E é para a população que tem acima de 70 mil habitantes, né? Então, aqui tem, por isso que aqui tem um AD. Ele também funciona 24 horas, inclusive feriados e finais de semana, e o repasse é de 39 mil. Então, aqui em Picos, recebe o repasse do CAPES AD e recebe do CAPES 2. O CAPES AD3, que foi as mudanças que a gente teve, ele vai ter os mesmos atendimentos do CAPES AD, só o AD, né? A diferença é porque agora é para municípios que têm uma quantidade maior de pessoas. Com isso, aumenta também o repasse, né? Então, além de pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack e outras drogas, proporciona um serviço de atenção contínua, né? População acima de 150 mil habitantes. Então, é só em cidades que tenham mais de 150 mil habitantes. Funciona 24 horas, inclusive feriados, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno. Então, por exemplo, essa pessoa que tem esse tipo de transtorno relacionado a álcool, drogas e crack, não tem onde ficar, pode ficar lá, dormir lá, porque lá tem acolhimento noturno. E o repasse do Ministério para o município é de 150 mil. E o mais recente é o CAPES AD4, ele atende adultos ou crianças e adolescentes com quadros graves e intensos e ter sofrimento decorrente do uso de álcool, drogas e crack, ou seja, do mesmo jeito dos outros CAPs, né? Vai atender pessoas de qualquer faixa etária que tenha algum sofrimento psíquico relacionado ao uso de crack, álcool e outras drogas. Qual a diferença? Ele é igual ao CAPES 3, é serviços de atenção contínua, com funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana, e oferta assistência de urgência e emergência, contando com leitos de observação. Olha a diferença aí. Ele funciona 24 horas, enquanto que o CAPES 3, ou CAPES AD3, ele, por exemplo, acolhimento noturno, a pessoa não tem onde ficar, não tem onde dormir, pode dormir lá. Já aqui, ele atende até urgências e emergências psiquiátricas. Então, se numa cidade tiver o CAPES AD4, não precisa nem levar para um hospital, pode levar para o CAPES AD4, que lá tem serviços de atendimento de urgência e emergência psiquiátricas, tá bom? E, se precisar, tem até leitos de observação. Ou seja, ele pode ficar lá em observação por um tempo, né? Se precisar prolongar essa observação, é encaminhado para o hospital. E outra diferença é que só é para municípios que têm acima de 500 mil habitantes e as capitais do estado. Normalmente, a gente encontra esses CAPES AD4, que é o mais novo, né? Só em capitais. E, por último, a gente tem o CAPES-I. O que é o CAPES-I? Atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Esse CAPES-I, por exemplo, o CAPES normal, né, o 1, 2 e o 3, o CAPES AD, o CAPES AD3 e o CAPES AD4, eles atendem crianças e adolescentes, tá? Então, aqui em Picos, a gente não tem o CAPES-I, mas se precisar atender uma criança, eles atendem tanto uma criança ou um adolescente que tem
transtorno relacionado ao uso de drogas, ele é atendido pelo CAPS-AD. Se essa criança ou adolescente tem transtornos mentais de outro tipo, ela é atendida no CAPS-2, tá? Só que tem locais que tem esse específico que é para crianças e adolescentes. E no CAPS-I, eles são só para atendimento de crianças e adolescentes e que tenha tanto sofrimentos psíquicos no geral, como também se eles têm algum transtorno relacionado ao uso de drogas, né? É somente para municípios acima de 70 mil habitantes, apesar que aqui em Pico seja acima de 70 mil habitantes, mas a gente não tem o CAPS-I. Ele funciona de segunda a sexta, das 8 às 18, e o repasse é 32 mil. Né? Então, essas são as modalidades dos CAPs. Outro ponto de atenção da rede de atenção psicossocial é a atenção a urgências e emergências psiquiátricas. Então, uma pessoa que tem transtorno mental a pessoa está tendo necessidade, está em crise, está tendo necessidade de ter um atendimento de urgência e emergência. A quem procurar? Aí, de acordo com a atenção das redes de atenção psicossocial, pode procurar o SAMU, pode procurar a sala de estabilização de um hospital, a UPA 24 horas, se tiver na sua cidade, as portas hospitalares de atenção à urgência, pronto-socorro, então pode procurar qualquer hospital de urgência e as unidades básicas de saúde. Então, quando alguma pessoa tem algum tipo de transtorno mental relacionado a álcool, drogas ou não, e precisa de um atendimento de urgência, ele tem que procurar um desses pontos, tá? Na verdade, são os mesmos pontos que a população, no geral, procuram. Aí, a partir desses locais, né, daqui ele foi atendido, aí os profissionais, se vê necessidade de encaminhamento, aí encaminha para os outros setores. Por exemplo, aqui em Picos, se foi atendido uma pessoa, por exemplo, foi lá com overdose, um paciente com overdose de uso de álcool, de drogas, e aí foi atendido lá, aqui no hospital regional, né, na urgência. Depois que ele foi atendido, que foi estabilizado, ele é encaminhado para o CAPS-AD, que é o CAPS responsável por fazer o acompanhamento dessas pessoas. Então, faz isso. Os pontos de atenção de urgência e emergência são responsáveis em seu âmbito de atuação. Fazer o acolhimento, né? Então, todos esses locais têm que fazer o acolhimento, a classificação de risco, e cuidar nas situações de urgência e emergência das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidade decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Então, gente, vocês lá no regional, vocês vão também presenciar pessoas chegando lá na urgência, precisando de um atendimento psiquiátrico, né, com alguma crise ou overdose, alguma coisa assim, porque realmente são os pontos de referência que eles devem procurar. Aí, depois do atendimento, ele é encaminhado para o atendimento especializado. Também faz parte das redes de atenção psicossocial a equipe multiprofissional de atenção especializada em saúde mental. Então, como é formada essa equipe multiprofissional? Formada por vários profissionais que são especialistas em saúde mental. Qual é o objetivo dessa equipe? Prestar atenção multiprofissional em saúde mental, respondendo às necessidades de atendimento especializado, identificado pela atenção básica, integrando-se aos demais serviços na rede de atenção à saúde, amparados nos comandos da Lei 10.216 de 2001. O que é essa equipe multiprofissional de atenção especializada? Um dos pontos que uma pessoa que procura tratamento para transtorno mental pode procurar, por exemplo, é a atenção básica, né? O posto de saúde. Só que a gente sabe que o posto de saúde lá não tem especialistas para isso. Então, ele provavelmente deve ser atendido pelo enfermeiro, pelo médico, e se houver necessidade, eles fazem um encaminhamento. Para quem é que eles fazem esse encaminhamento? Justamente para essa equipe multiprofissional que é especializada em saúde mental, né? E como é formada essas equipes? Existem 3 tipos de equipe, né? A tipo 1, a tipo 2 e a tipo 3. Vamos ver como é que elas funcionam. A tipo 1
É assim, a 1 é mais básica, a tipo 2 ela tem mais profissionais e a tipo 3 é a mais completa, né? Quem é que escolhe que tipo de equipe que vai ter na cidade? Aí é o gestor municipal, né? É o secretário municipal de saúde que fica responsável por isso. Normalmente, em cidades que tenham poucos habitantes, a tipo 1 é suficiente, né? Aí já em capitais, aí é tipo 3, então é isso. Quanto mais gente a população, mais especializada é essa equipe. Então, a tipo 1, ela é formada por um médico, lembrando que todos têm que ter especialidade, né? Um médico especialista em psiquiatria, né? Ou que já tem experiência em psiquiatria e trabalha 10 horas semanais. Então, a primeira equipe é um médico, psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, tá? Um médico trabalha 10 horas, o psicólogo 30 horas semanais e o assistente social 30 horas. Então, a equipe 1 é formada por esses 3 especialistas. Na equipe 2, são os mesmos especialistas, só que no caso você vai ter 2 psicólogos, né? Então, é um médico psiquiatra, 2 psicólogos e um assistente social. Já na equipe 3, você tem, além do médico psiquiatra, além dos 2 psicólogos e de um assistente social, você tem um profissional de nível superior da área de saúde, que normalmente aqui é o enfermeiro que tem a especialidade em saúde mental, tá bom? Então, tem um profissional, não é necessariamente ser obrigado a ser um enfermeiro, é obrigado que ele tenha nível superior e que ele tem especialização em saúde do trabalho ou em saúde mental, viu? Então, essas são as equipes. As competências, o que é que essa equipe multiprofissional faz? Atenção, ampliar, qual é o objetivo dela? Ampliar o acesso à assistência em saúde mental para as pessoas de todas as faixas etárias, com transtornos mentais mais prevalentes, como transtorno de humor, dependência química e transtorno de ansiedade. Então, essa equipe existe justamente para ampliar o atendimento, a assistência, principalmente a assistência especializada, porque a gente sabe que o tratamento feito com uma equipe especializada é bem diferente do que uma equipe que não é, né? Prestar assistência multiprofissional, por isso que tem que ter vários profissionais e cada um cuida de uma parte. As pessoas com transtornos mentais moderados, encaminhados pela atenção básica, que quando o transtorno mental é grave, ele é encaminhado para os CAPs, como a gente já viu, tá? Mas se não é um transtorno mental grave, é de leve a moderado, aí ele é encaminhado para essa equipe multiprofissional. Construir preferencialmente referência regional para assistência ambulatorial especializada em saúde mental. Então, aqui é o quê, gente? É um consultório, eles vão atender como um consultório. Tá vendo como é diferente das CAPs? Os CAPs, eles passam o dia todo lá, né? São mais para pacientes graves. Aqui não, é leve a moderado, funciona como uma consulta, como um acompanhamento, mas não de forma contínua. Trabalhar de maneira integrada com os pontos de atenção das redes do SUS e estabelecer articulação com os demais serviços do SUS e com o Serviço Único de Assistência Social, né? De forma a garantir os direitos de cidadania, né? Aqui, gente, são outro ponto de apoio das redes de atenção psicossocial. Quais são essas redes de apoio? São serviços de residência terapêutica. Aqui em Picos, a gente não tem esses serviços, tá certo? Mas a gente vai entender o que é esse serviço de residência terapêutica. Muitas dessas pessoas que têm transtorno mental, que recebem alta dos hospitais psiquiátricos, nem têm para onde ir. E aí, vão para onde? Né? Aí vão para essas residências terapêuticas. Gente, hoje em dia nem tanto, mas na época que começaram a fazer esses serviços, a tentar diminuir as pessoas que estão internadas em hospitais psiquiátricos, as famílias não queriam receber, eles não tinham para onde ir. Então, por isso que eles criaram esses serviços de residências terapêuticas. E o que são? São moradias inseridas na comunidade, destinadas às pessoas com transtorno mental, egressas de hospitais psiquiátricos ou hospitais de custódia. Então, essas pessoas, quando recebiam alta desses hospitais psiquiátricos, eles, quando não tinham para onde ir, então eles construíram essas residências terapêuticas.
E para quem é? Para aquelas pessoas que receberam alta, que não tem para onde ir, que não possuem suporte financeiro, nem social, nem laço familiar. Então, se ele teve alta, não tem como se manter, não, a família não recebeu, aí uma forma de inserir ele na sociedade foi justamente criando esses serviços de residências terapêuticas. E o que é essas residências? É um espaço de moradia, então é um local que a pessoa vai morar, que garanta o convívio social, a reabilitação psicossocial e o resgate de cidadania do sujeito, promovendo os laços afetivos, a reinserção no espaço da cidade e a reconstrução das referências familiares. Então, essas residências terapêuticas são locais onde eles vão ficar morando, né? Literalmente morando, e ali eles vão começar a aprender a conviver socialmente. É uma forma de reabilitar ele para a sociedade, desde que ele não tenha amparo na família. E aí nós temos dois tipos de residência, de serviço de residência terapêutica, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 são para moradores destinados a... são moradias destinadas a pessoas com transtorno mental em processo de desinstitucionalização, pessoas com internação de longa permanência que não possuem vínculo familiar e social. Ou seja, o tipo 1 são destinados para moradores que tiveram alta, ou seja, sofreu o processo de desinstitucionalização, ou seja, ele recebeu alta do hospital psiquiátrico, né? E ele tinha passado muito tempo internado, e aí, quando saiu, não tinha mais contato com a família não mais o recebeu. Então, ele tem indicação de ficar no tipo 1. Nesse local, é uma criação de um espaço de construção de autonomia para a retomada da vida cotidiana e reinserção social. Vai morar lá para sempre? Não, ele fica nessas residências terapêuticas, tem profissionais que trabalham lá, que vai fazer com que essas pessoas comecem a construir sua autonomia para que eles sejam inseridos na sociedade. Quando eles estiverem aptos a fazer isso, eles vão e saem da residência e vai tomar conta da vida dele, né? Nessas residências terapêuticas do tipo 1, no máximo 10 moradores, né? Não podendo exercer essa quantidade. E aí tem os cuidadores. Eles não ficam lá, só eles lá não. Tem os cuidadores que ficam também, que cuidam deles. No tipo 2, é a modalidade destinada àquelas pessoas com maior grau de dependência. Então, são aquelas pessoas que, por mais que tenham recebido alta dos hospitais psiquiátricos, mas o transtorno mental dela faz com que ela tenha bastante dependência, que necessita de cuidados intensivos, né, do ponto de vista da saúde em geral, que demandam ações mais diretivas, com apoio técnico diário e pessoal de forma permanente. Também só pode ficar no máximo 10 moradores, e aí, além dos cuidadores, que a gente encontra no tipo 1, você também tem uma equipe que cuida, porque normalmente essas pessoas têm outros tipos de problemas de saúde. Então, aqui são mais especializados, ok? E, por último, a gente tem o programa de volta para casa. Que programa é esse, gente? Esse programa foi criado com o objetivo de promover auxílio financeiro a essas pessoas que saíram desses hospitais psiquiátricos e que não tinham renda, né? Que não tinha nenhum tipo de recurso financeiro. Então, eles recebem um valor mensal até eles começarem a se estabelecer, né? Então, é uma política pública de inclusão social que visa contribuir e fortalecer o processo de desinstitucionalização. Então, desde a última reforma psiquiátrica, o objetivo principal é essa desinstitucionalização, que é o quê? Tirar a pessoa que tem transtorno mental dos hospícios, né? E reinseri-los na sociedade, mas muitos, quando saem de lá, não tem nenhum tipo de vínculo não familiar ou não tem condições financeiras. Quando não tem vínculo familiar, vai para as residências terapêuticas. E quando eles têm vínculo familiar, mas não têm recursos financeiros, aí eles entram no programa de volta para casa, né, que provê um auxílio, reabilitação, né, que eles chamam, para pessoas com transtorno mental,
transtorno mental, egressos de internação de longa permanência. Então, o que é que esse programa ele faz? Ele, depois que a pessoa que recebeu a alta desses hospitais psiquiátricos e que não tem que ele não tem condições de se manter, aí ele recebe esse auxílio, né, do governo, ele deve ser incluído nesse programa e passa a receber mensalmente o auxílio de R$ 412 mensais, tá bom? Esse valor é o valor atualizado, porque quando começou acho que foi com R$ 93, mas aí vai mudando, né? Atualmente eles estão recebendo R$ 412. O benefício ele é pago por meio de crédito em conta durante o período de 1 ano. Esse prazo pode ser renovado caso isso se mostre necessário à reintegração social do paciente. Então, esse benefício ele dura 1 ano, por exemplo, ele recebeu alta do hospital psiquiátrico. Não comprovadamente, ele não tem condições nenhuma financeira. Então, ele vai ser incluído nesse programa de volta para casa. Mensalmente, ele vai ficar recebendo R$ 412 durante 1 ano. E nesse período de 1 ano, é para ele se inserir na sociedade, provavelmente já encontrar um emprego. Se ele não conseguir, ele pode pedir para ser renovado esse auxílio, né? Caso tenha necessidade. Então, gente, esse foi o nosso assunto do mês de novembro, valendo a 7ª nota, né, do mês de novembro. Esse assunto eu já mandei para vocês em PDF, a atividade. Vocês leiam o assunto, assistam um vídeo e respondam a atividade e me enviem até dia 5 de dezembro. Até lá!